Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados! Eu tenho certeza que até o meu gritinho você gosta, vai. Você fica aí esperando, você fica esperando esse momento que você sabe que vem fogo do céu. Por que vem fogo do céu? Porque a minha sinceridade diante de Deus é pegar somente aquilo que o Espírito Santo ensina, apenas aquilo que o Espírito Santo manda trazer. Hoje eu sentei aqui de manhã sem saber o que trazer para vocês. Daí Deus falou comigo. O que você falou na madrugada há 3 dias atrás? O que você falou? Fala na simplicidade. Fala, o meu povo tem sede da palavra. O meu povo, às vezes, lhe falta conhecimento. Daí eu falei, Senhor, quem sou eu para trazer conhecimento para o seu povo? Daí eu senti assim que o Espírito Santo falou comigo. Você é a jornalista que eu peguei para levar as boas novas para o meu povo. E na simplicidade das tuas palavras, eu não quero que você seja uma mestre, que você seja rica em palavras. Eu quero simplesmente que você diz aquilo que eu coloco no seu coração. Amados, eu fico muito emocionada, sabe? Porque eu tenho, assim como você, muitos questionamentos para Deus. Por quê? Quando na realidade nós devemos perguntar para quê? E quando eu vou perguntar o para quê, eu já vi que eu já fiz o sacrilégio, que eu já fiz o porquê. Mas eu tenho que te dizer que Deus, Ele está conosco. E Ele sabe o para quê eu estou aqui. Há 2 anos Ele sabe o para quê, tanto para minha vida como para a sua vida. E existem pessoas que marcam a nossa vida, né? E eu quero dizer que quando eu comecei o programa e eu trazia o Café com Fé, eu não orava, porque não era a direção de Deus. Daí um dia um ouvinte, que inclusive está me ouvindo, falou assim, olha, às vezes a gente espera uma oração. Daí eu pus diante de Deus isso. Eu falei, Senhor, o Senhor falou para eu não trazer o evangeliquez, para eu não trazer como se fosse uma igreja, oro ou não oro, e o Espírito Santo colocou no meu coração que eu devorar, mas que eu devorar para as aves de rapina, não vim tirar de você a palavra que você está ouvindo, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente trabalhar no teu coração. Entendeu, amados? E eu te agradeço, viu, chefe Brau? Foi depois que você falou que deveria ter oração e que eu coloquei ali nos pés do Senhor. E ele me respondeu que eu deveria orar, mas orar nessa direção, para que não fosse roubada nenhuma palavra. Por isso que eu te digo que eu não me esqueço de você,
nas minhas orações, porque todas as vezes que eu faço o Café com Fé aqui, que eu estou orando, o meu pensamento também está em você, porque eu tenho gratidão. Isso também é uma forma de ministério, viu? Amados, eu quero convidar você a orar comigo agora, para que esse estudo caia no nosso coração e permaneça nele. Pai amado, misericordioso, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor, aqui, não somente eu, mas milhares de ouvintes, Pai, aguardando o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, porque não foi porque o Senhor deu essa palavra para mim que eu já sei e domino toda ela. Pelo contrário, o Senhor conversa no meu coração. Se o Senhor não conversa hoje, amanhã, quando eu ouvir a reprise, ela entra no meu coração. E aí, Pai, eu me derramo toda nos Teus pés. E é dessa forma, meu Deus, é dessa forma que eu quero meus ouvintes nesse momento. É dessa forma que eu clamo, dessa forma que eu peço, é dessa forma, Pai, que eu estou diante de Ti, te pedindo, Pai, para que nenhuma ave de rapina, para que nenhum demônio, para que nenhum hostes espirituais possam tirar deles a revelação da Tua palavra, Pai. A revelação daquilo que o Senhor tem usado a minha boca para chegar até os ouvidos deles, Pai. No nome de Jesus. Pai, cada vida que representa este programa, Pai, eu peço que as Tuas mãos estejam ali, Pai, estendidas, e os Teus ouvidos, Pai, ouvindo. Porque são pessoas que, como eu, têm aquela ânsia, aquela vontade de aprender, aquela vontade de ouvir, aquela vontade de ter a Sua revelação. E nesse momento, Pai, eu entrego o Café com Fé nas Tuas mãos. Que sejamos dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Às vezes a gente tem que falar aquilo que o Espírito Santo fala, né? E eu sei que eu não dei nem... Na realidade, eu não sei se aqui nós deveríamos ter um tema. Mas eu quero te dizer que nós estamos no Café com Fé número 248, do dia 16 de abril de 2022, no programa Portas Abertas número 270. E lembrando a você que no dia 2 de maio nós fazemos 2 anos que nós estamos aqui. 2 anos. 2 anos. E se prosperou, foi porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu que você me desse audiência, Deus permitiu que os seus ouvidos fossem abertos para estar aqui engrandecendo este programa. E eu só tenho que te agradecer. Agradecer primeiramente ao meu Deus e a sua vida. O tema de hoje é: cuidado com o que você pede, Deus ouve. Deus ouve, pode ter certeza. Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5, está escrito assim. Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Sabe, amados, quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus faz. Cuidado com o que você pede, menino e menina. Cuidado com o que você pede, pois Deus pode atender a sua oração. Ou seja, uma fé temperada com juízo, confiança e temor sempre fará questão de declarar: acima de tudo, Senhor, faça a tua perfeita vontade, pois a ela me submeto. O próprio Jesus fez uma oração desse tipo. Quem lembra da oração de Jesus quando ele estava no Getsêmani? Que ele estava suando ali, ele estava orando e suando sangue,
porque ele sabia de todo o temor que ele iria passar, de todas as atrocidades, ele sabia de tudo que ele iria passar, que ele iria viver, e ele iria sentir a dor. Ou vocês acham que porque ele era Deus, ele não sentiu as dores dos pregos nas mãos dele? Você acha que porque ele era Deus, ele não sentiu o afastamento que Deus ficou dele? Ele não sentiu cansaço, ele não sentiu tristeza, ele não sentiu vergonha quando desnudaram ele? Amados, e foi justamente a oração dele: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feito a minha vontade, mas o que tu desejas. Conclusão: seja feito a tua vontade na minha vida. Amados, eu quero que você compreenda que às vezes nós pedimos com a intenção da nossa mente e às vezes não com a intenção do nosso coração. Outro dia eu ensinei aqui que Deus ouve o que está dentro do nosso coração, e Ele ouve o que está dentro do nosso coração, porque Ele sabe a sinceridade do nosso coração, Ele sabe as nossas necessidades. Em Filipenses 4,19 está escrito que Deus iria suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Todas, amados, quer dizer todas. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque um outro dia eu recebi um WhatsApp. Não vou dizer de onde é, mas foi um fiel seguidor de Jesus, porque a gente vê pela sinceridade das palavras. E ele disse assim para mim: pastora, eu sou chamada de pastora por muitos, eu já corrigi, mas quer me chamar de pastora? Chame. O importante é que você está ouvindo a palavra de Deus. Daí ele me contou com toda alegria que ele sentiu assim um regozijo, e ele fez o seguinte pedido para Deus: que ele gostaria de ter a fé de Abraão. E que quando ele terminou essa oração, ele fechou os olhos, ele sorriu, e ele disse que ele suspirou. Depois a gente conversou algumas coisas tal, mas eu quero te dizer sobre esse pedido que ele fez. Sabe, amados, eu fico imaginando toda a dramaticidade, todo o teatro, não teatro de mentira, a maneira como ele deve ter pedido para Deus, das palavras, das expressões, que comunicava para Deus um desejo sincero por um tipo de fé invencível, heróica, inabalável. É lindo, né? Não é lindo? Mas eu quero te dizer, amados, que é preocupante, porque isto que ele pediu não é incomum, muito menos rara. Milhões de nós, cristãos, sonham com as vitórias, as conquistas, os milagres contidos nas narrativas bíblicas. Quando nós ouvimos os heróis da fé, vai dizer aí, menino e menina, que você não sente vontade de ter a fé invencível dos heróis da fé. Até aí, amados, tudo normal, tudo dentro do, vamos assim, do script, desse momento, desse teatro, dessa história, para os ideais daqueles que creem. Porque se você pediu é porque você crê. O problema, amados, é que histórias inspiradoras na Bíblia, amados, presta atenção aí que vem uma revelação de Deus. Histórias inspiradoras na Bíblia são exatamente isso, inspiradoras. Inspiradoras. Querer repetir o sobrenatural pode vir a ser frustrante. Miriam Petroni, me dê exemplos. Ai, amados, vamos lá. Inclusive eu vou ter que correr, mas eu vou passar tudo aqui para você.
Quantas vezes o Mar Vermelho e o Rio Jordão se abriram? Quantas vezes um carro de fogo e um redemoinho sugaram um profeta? Quantas vezes o sol parou? Quantas vezes uma família construiu uma arca? Quantas vezes um homem de Deus foi trasladado? Quantas vezes um homem andou sobre as águas? Eita! Que amargura, Miriam. Não, pelo contrário, o que eu trago hoje para você é doçura. É doçura de Deus. Se você compreender e se você conseguir guardar no teu coração estas palavras. Agora, qual o problema em querer ter uma fé como a de Abraão? Amados, nenhum. Pelo menos, nenhum. Ou todos. Porque veja bem, amados, eu quero que você entenda que tem coerência nos pedidos. Tem que ser coerente. E para isso, eu preciso lembrar para você a vida do patriarca. Eu tenho certeza que quando eu comecei esse Café com Fé, que eu falei, cuidado com o que você pede para Deus, você achou que eu fosse trazer uma palavra muito eloquente, muito... Ai, peça que Deus vai dar, peça que Ele vai abrir a porta. Eu quero que você entenda a implicação naquilo que você pede. Amados, nós precisamos aceitar quando nós pedimos algo para Deus, todo o pacote daquela oração que você está fazendo. Todo o pacote. Senão nós seremos semelhantes aos milhões que amam Jesus. Amam o Senhor Jesus Salvador e odeiam o Senhor Jesus. Numa escolha que define assim, que o que Jesus que salva é bom, enquanto o que ordena mandamentos não é tão bom assim. Eu vou explicar novamente para você. Tem milhões que amam a salvação de Jesus, mas não amam a ordenança de Jesus, que são os mandamentos. Você percebe a fragilidade das relações pela metade? Isso tem uma relação pela metade. Eu amo Jesus porque Ele me salvou e me libertou. Mas quando Ele manda, quando Ele ordena, eu já não amo mais, porque na realidade as ordenanças não entram no meu coração. Entram a salvação. Vocês estão entendendo? Então até aqui, amados, olha aqui, até aqui, pedido atendido. Deus vai falar assim para você, tá aqui a fé de Abraão. Mas você não pode se esquecer que com a fé de Abraão vem todo o pacote. Eu estou dando o exemplo como fé de Abraão. Mas às vezes implica naquilo que você pede. Deus, eu quero casar com determinada moça. Deus, eu quero casar com determinado rapaz. Deus, eu quero ter um filho assim, e assim vai por diante. Olha só. Com a oração, com o pedido, vai todo o pacote. E com Abraão, para ter a fé de Abraão saia da tua parentela, vá para uma terra sem qualquer preparo, apenas confie que farei de ti uma grande nação, te deixarei anos sem que sua esposa possa ter filhos, depois te darei milagrosamente um filho, depois mandarei que você mate esse filho, e bem, em vida, você não verá todas as promessas que lhe foram prometidas, principalmente eu ser pai de várias nações. E aí, você topa? Ei! Essa fé que você quer? Olha, eu posso ser sincera para você? Eu não sei você não, mas eu acho, com toda certeza, que eu vacilaria. Por mais que eu ame meu Deus, eu vacilaria. Primeiro, sair da sua parentela. Eu não saio nem do lugar onde eu moro. Vá para uma terra sem qualquer preparo. Imagine.
Amados, vê aí a complexidade de quando você pede algo para Deus, porque Ele responde. Agora, para chegar à conclusão que Abraão é o nosso pai na fé, primeiro ele teve que passar por cada prova, amados. Por cada prova. Eu quero entender, mas ao mesmo tempo passar para você o que eu estou procurando entender. Se nós deixarmos levar pela empolgação e fazer pedidos e promessas sem qualquer ponderação, via de regra, é caminho certo para grandes micos, para grandes perigos, para grandes frustrações. Vide o exemplo do grande Pedro. De forma alguma te negarei ou te abandonarei, Senhor. Eu gosto dessa passagem. Mostra a nossa fragilidade. Pedro, apóstolo Pedro, andava com Jesus. Você sabe o que é andar com Jesus, gente? Ele conviveu com Jesus durante 3 anos. E durante 3 anos, amados, olha só, ele negou Jesus 3 vezes. Queridos, o que eu tenho para te dizer é que a fé precisa amadurecer e se assentar no nosso coração. Ela pode ser pequena, simples, limitada, sem problemas. O que se exige é que a fé, independente do seu tamanho ou força, seja pura como a minúscula semente do grão de mostarda, que se torna uma árvore grande para alimentar pássaros. Aí, na perspectiva dessa dureza, nós podemos e devemos nos inspirar com os fatos bíblicos e com fé. Nos abandonarmos nas mãos de Deus para vivermos nossas particulares histórias. Foi vendo os milagres acontecendo que eu tive a fé de pedir naquele momento, quando meu filho morreu, que Deus ressuscitasse o meu filho. E eu criei. Agora, eu não posso me comparar a Abraão. Tem um pai na Bíblia com o qual consigo me comparar. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. O nome desse homem não é informado na Bíblia. E sem medo de ser mal interpretado, eu posso dizer que o meu nome, Miriam, se encaixa bem para aquele pai. Em Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, eu peço para você prestar muita atenção para você não se perder na palavra hoje. Narra, depois você lê aí, Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29, narra o drama de um pai com seu filho mudo e surdo. Conversando com esse pai, Jesus diz a ele que se ele podia crer, tudo então seria possível ao que cresce. Amados, observe, foi o próprio Cristo que fez tal afirmação. E mesmo assim, por isso que eu me encaixo aqui, a honestidade daquele pai até hoje me comove quando eu leio essa história. Veja a resposta dele no versículos 24. Marcos capítulo 9, versículos 24. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Queridos, você seria capaz de ter tamanha sinceridade em admitir os limites pessoais da própria fé? Hoje muitos cristãos entram na igreja querendo ser melhores do que os outros. Muitos cristãos sentam ali e querem até entoar a oração para que o outro escute melhor. Muitos querem que a sua vida tenha prosperidade para dizer: vocês viram, eu pedi e Deus respondeu. Amados,
Autenticidade sem pretensões de se querer impressionar é fundamental no relacionamento com Deus, que conhece a tudo e a todos. Um dia, muitos anos atrás, eu não posso precisar o ano, porque eu gosto de ler. Eu sou rata mesmo de ler. Às vezes eu tô lá no meu quarto, a televisão às vezes pode até ficar ligada em notícias e eu tô lá lendo. Eu li num livro: cuidado com o que você pede, pois Deus pode atender a sua oração. E isso tem sido o lema na minha vida. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos coragem por causa que nós lemos em 1 João capítulo 5, versículos 14. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Amados, você tem essa certeza? Pode ter certeza, Ele vai te ouvir. Ele vai te dar, mas com aquilo que você pediu vai vir as implicações. Ou seja, amados, você precisa ter uma fé temperada com juízo, confiança e temor. Quem tem isso sempre fará questão de declarar: acima de tudo, Senhor, faça a tua perfeita vontade, pois a ela me submeto. Quantas vezes você ora se submetendo verdadeiramente à vontade de Deus? Sabe, amados, às vezes nós temos que tomar cuidado ao pedir um sinal para Deus. O melhor é procurar saber pela palavra o desejo de Deus para o assunto que nós estamos ali pedindo. Não ficar imaginando que Deus vai mudar de ideia para me agradar. Deus nunca vai mudar de ideia para te agradar. Preste atenção nisso. E quando Ele resolve te atender, mesmo naquilo que você achava que não estava direito ter pedido, foi porque estava na vontade dEle. Porque Ele permitiu. E quando nós pedimos algo, amados, nós precisamos entender que Deus pode nos surpreender a responder para mim, para você, e até de uma forma diferente do nosso desejo. Eu lembro que há mais ou menos uns 7, 8 meses, eu estava na minha cozinha chorando abundantemente, chorando por um problema que eu sofri há 36 anos na minha vida, chorando, e eu, de repente, eu clamei a Deus. Eu não posso me esquecer nunca isso, porque às vezes eu falo: Deus, foi o Senhor que respondeu ou foi Satanás? Satanás não quer ver você bem. Satanás jamais te daria algo. Eu talvez no momento que eu pedi para Deus, eu talvez não tenha medido as consequências de que, se Ele respondesse, viesse de alguma forma a implicar em alguma coisa. Mas naquele momento eu pedi, e eu posso te dizer que Deus responde. Mas nós temos que saber o que nós pedimos para Deus. Nós devemos. Paulo pediu tanto para Deus para tirar um espinho da carne dele e não foi tirado. Quando às vezes certas orações nossas são para nos dar o espinho na carne, de alguma forma, para nos dar o espinho na carne. Amados, portanto, nós devemos consultar a Deus sobre todas as coisas referentes à nossa vida. Agora, eu tenho que te lembrar que tem gente aí querendo manipular os pretensos sinais de Deus.
Queridos, não adianta mesmo, porque logo a verdade ficará patente, ficará aberta. Nós devemos ter alguns cuidados especiais para não sermos enganados por pessoas e até pelas nossas impressões. Entenda, queridos, que pedir sinal a Deus é uma prática bíblica, mas não deve substituir o estudo ou orientações das Escrituras Sagradas. Nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos orientar sobre o caminho que nós devemos trilhar. Ela é um mapa que nos conduzirá ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós não podemos ignorar a Bíblia, não. E ficarmos pedindo sinais, sendo que para o assunto que a gente põe lá, nós já temos as respostas reveladas. Tudo que você quer saber de Deus, você vai na Bíblia, está lá, amados. Então, consulte sempre a Deus, a cada dia pela Bíblia. E quando você não conseguir encontrar a orientação necessária para o seu problema, não desista, não. Continue rogando a Deus e clamando pelo seu conselho. Deus fala também por meio de uma música, de uma pregação, de livros, amigos piedosos e de muitas outras maneiras. Eu tenho dito isso aqui. E quando tudo isso não adiantar, você aí que está pedindo para Deus, você aí que às vezes está sem o cuidado de pedir para Deus, faça uso do jejum, amados. É uma ferramenta tão poderosa para limpar a mente e permitir que o Espírito Santo fale de forma mais clara ao seu coração. Queridos, eu posso te dizer que o jejum, ele é muito poderoso. Ele faz você andar no poder de Deus a todo instante. Ele faz a hora que você olha no espelho, você faz o quebrantamento de você mesmo, porque você vê a imagem de Deus ali refletida. Através do jejum, você tem a palavra de Deus ali incrustada na tua boca. É capaz de você olhar pro espelho e fazer a libertação de você mesmo. Ai! Por toda a Bíblia, amados, nós vemos Deus agindo por processos. Processos nos ensinam e nos preparam, e o que eu quero hoje é que você aprenda o processo de Deus. Fala para mim, Deus não podia ter enviado uma arca pronta para Noé? Mas não. Ele desejou que Noé passasse por longos anos no processo da construção. Às vezes, amados, nós oramos por algo que não estamos preparados para receber. Quantos homens, quantas mulheres estão casados com um marido, às vezes que não é aquilo que ele quer, que ela quer. Mas casou, Deus permitiu. Ou mesmo, quantos meninos e meninas estão, Senhor, prepara uma mulher para mim, mas estão olhando para a menina errada. Quantas vezes? Então, amados, Deus possibilita experiências que nos preparam e nos fazem alcançar aquilo que nós desejávamos no nosso coração. Nem tudo que nós recebemos em oração vai fazer bem para você. Por isso você tem que saber o que pedir. Nem tudo. Às vezes até aquilo que você pediu, que às vezes está fazendo bem para você, não é aquilo que você queria. Você pediu no momento de desespero. Você pediu no momento de entrega. Você pediu no momento que você não racionalizou o seu pedido. Você não raciocinou aquilo que você estava falando com Deus. Quantas vezes nós pecamos por não saber pedir? Ou quantas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir? Mas creia que se Deus respondeu, se Deus te deu, porque teve a anuência dele, teve a liberação dele, teve a piedade dele ali, naquele pedido concedido. Mas reflita. Cuidado com o que você pede.
Cuidado! A oração não se resume a um mural de pedidos em que você recebe tudo o que pede da forma como espera. E novamente eu trago Paulo aqui, ele pediu para Deus arrancar seu espinho na carne, mas a resposta foi do próprio Deus: não! Ele era filho, ele pediu, e Deus falou não. Amados, a dura realidade, a oração é um processo de relacionamento e transformação. Não peça se você não está disposto a enfrentar os processos. Cuide com seus pedidos, porque você será testado naquilo que pedir. Esteja preparado para enfrentar as experiências que seus pedidos requerem. Orar não é só pedir coisas, é pedir transformação. Cuidado com o que você pede. Deus atende os pedidos. Nós chegamos, amados, no final de um Café com Fé, a sua palavra amiga. E eu quero, amados, que você aprenda que pedir também requer uma intimidade com Deus. Pedir também requer que você ouça a palavra de Deus. Requer também fé. Requer o crer. Eu tenho dito que o crer é aqui no natural. E que você vai receber no sobrenatural pelo poder de Deus. Então, amados, tenha intimidade com Deus para que essa fé possa ser aumentada dentro da tua mente e do teu coração. Amados, Romanos capítulo 10, versículos 17 diz assim: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo, amado, traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Eu não posso terminar sem ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E genuinamente você só recebe algo de Deus quando verdadeiramente você crê. E eu, queridos, eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.